Voltamos com mais um vídeo aqui no canal Cinema. Hoje a gente retoma um Cão Andaluz. A gente chama a colega Luana Galo novamente para que ela traga algumas cenas e as exponha através do crivo da psicanálise na maneira como ela as impressionou. Como a gente falou anteriormente, um cão andaluz é retratado como um sonho. E o sonho é tão importante quanto o seu sonhador. E ela, apresentando as cenas e o que pensou delas, nos dá essa perspectiva única de como é que a gente pode fazer uma análise disso e como é que isso nos atravessa. Gostaria novamente de agradecer o convite de vocês. Então eu vou começar, enfim, destacando os 4 pontos que eu pensei do filme. Claro que durante a minha fala pode aparecer outros, né? O primeiro ponto, e já destaco o segundo ponto, é a questão da violência e o status quo social, político e artístico, né, da época. Quando a gente pensa no filme O Cão Andaluz, a gente pensa numa época, né, um filme surrealista, que te traz movimentos surreais. Ele tem uma dimensão semelhante ao sonho, então são várias cenas. Nessas várias cenas, às vezes o telespectador ele se perde, pode retomar e pode compreender de formas distintas um mesmo ponto, uma mesma cena. A partir do momento que a gente pensa o filme trazendo, né, questões para pensar o social, a gente sai um pouco de quem, enfim, escreveu o roteiro, né, o Dalí e o Buñuel. A gente pensa que esses cânones estão trazendo do social da época que eles estão vivendo. Então, para pensar isso, eu trago um recorte um pouco dessa época que o filme, né, ele está entre 2 guerras mundiais. A Primeira Guerra, de 18, e a Segunda Guerra Mundial, de 39. Entre esse tempo, a gente tem em 36 a Guerra Civil Espanhola. Além disso, a gente tem de 19 a mais ou menos ali até a 30, a monarquia no poder, um regime totalitário. E diante disso, os republicanos, né, criando movimentos para então ter um horizonte democrático, né? E em 1919, André Breton, ele começa com movimentos na França para então, com uma identificação com a psicanálise. A gente tem a interpretação dos sonhos de Freud em 1900, a gente tem outros textos que é possível perceber que foram fontes do movimento surrealista, que então possibilitaram, né, este movimento. O ponto principal do surrealismo é trazer então a questão do inconsciente, né? O que é o inconsciente? Como ele se desvela, né? E o sonho, ele é uma das pontes ao inconsciente, uma ponte principal, né? Onde a gente tem as nossas marcas e a partir dessas marcas a gente traz para o consciente lendo esse sonho. Então a leitura deste filme pode ser possível ler a partir, né, de como se leria um sonho, mas este sonho nos convoca a pensar então este social. A partir então do momento ali onde a gente tem a questão, né, do corte do olho, né, como já falamos no vídeo anterior com o Cassiano e com o Gabriel, essa janela que abre para um mundo
novo que está surgindo. A gente está saindo de uma era moderna, né? Coisas estão acontecendo, rupturas sociais estão acontecendo, rupturas no meio artístico estão acontecendo, rupturas na política estão acontecendo, né? O filme, ele traz um recorte de um homem numa linha reta, vestido com roupas femininas, né? A cena é cortada com uma mulher lendo um livro. Seria um livro? A primeira questão que a gente pode, né, fazer pode ser lendo uma imagem de arte, né, uma fotografia, mas também essa fotografia ela pode ser pessoal, né? O que tem nessa cena? Parece que ela tem uma nostalgia, a música, a expressão facial, né? Ela sai dali por algum motivo, talvez um barulho, no filme não tem, e vai para a janela. Nessa janela ela vê, então, um segundo personagem, que o primeiro foi aquele que cortou o olho, caído ao chão. Quando ela chega até ele, ela o beija, né? Mostrando aí que a mulher, mesmo naquela época, ela tinha desejos, né? Ela pode ter desejos também, não apenas o homem, né? Quando volta a cena, né, pro apartamento da mulher, ela tá arrumando aquelas roupas femininas e numa atenção a essas roupas, né? Quando ela vira, ela vê ele então com a mão, né, cheia de formigas. Essas formigas, elas se transformam em pelos, esses pelos em ouriços. Mais uma vez a questão do feminino, né? Por que o pelo, né, da mulher tem que ser representado posterior um ouriço, nesse contexto? O que a gente pode pensar nessa questão que a gente está sempre numa polaridade, né? Algo binário, né? O bem, o mal, com isso, sem isso. Às vezes abre uma questão para se discutir do certo, errado, né? E a gente não chega num ponto entre essas duas, esses outros dois pontos, né? É algo que a gente pode pensar, e esse filme ele sempre traz como se fosse dois, né? Tem um significante nesse contexto. Passando, né, essa cena, a gente tem enfim, o ouriço sendo transformado em uma mão, né? Então a gente tem uma mão que dá poder a uma mulher, né? Porque enquanto ela tá cutucando a mão, né? Qual é a questão, né, que tem aí nesse contexto? A gente tem vários movimentos nessa época do feminino, né, movimentos feministas surgindo. A gente tem vários outros pontos de mulheres trabalhando na política, né, exercendo alguns papéis na sociedade. Um policial se aproxima da mulher, né, e faz continência a ela. Então ele entrega, né, a mulher, né, a mão. O que ela tem nas mãos, né? O que isso significa? E por que ela não dá conta disso? Que ela fica anestesiada, né? E então o carro vem e atropela e aí ela é tirada de cena, né? Isso a gente pode pensar. Outra questão, a partir disso, então, a cena volta, né, para a janela,
né, o casal está assistindo tudo isso. E em determinado momento, o segundo personagem, ele perde, né, a sua a posse da mão, né? Ele não controla mais a mão. Então ele acaricia os peitos, né, da personagem, que horas são nádegas, né, o corpo da mulher de cima a baixo, né, onde geralmente está o fetiche. A partir disso, quando ela não o deixa, né, realizar o seu desejo, que é possuí-la, amá-la, ele volta, né, para ela, mas ele está com duas cordas. Ele está carregando um peso nas costas. E o que tem esse peso, né? Nós temos duas pedras, né? Essas pedras, elas então podem significar os 10 mandamentos, né? Também pode significar asas de um anjo. E aí a gente pensa na questão senho sexual, né? Os dois padres, né, a questão da repressão da igreja, da época, a igreja trabalhava junto com a monarquia, aí toda essa questão, né, de reprimir a sexualidade. E aí a gente tem dois burros, né, que num documentário sobre a vida do Dalí, e na verdade é um documentário sobre a vida do Buñuel, ele diz, né, que são burros, e que ele rasgou a face do burro para mostrar as entranhas, né, a língua, os dentes brancos com as teclas do piano, né, ele tem esse relato, que ele queria mostrar, né, aquilo, o podre, né, essas são as palavras que ele coloca, né. Então, o que ele quer falar dessa sociedade da época, né? Com os burros, né? Com os pianos ali representando a arte, né? Uma das artes da época. E após essa cena, então, a mulher foge e ele fica, então, novamente na porta e as mãos, a mão presa na porta, né? Com as formigas saindo, né? E aí a gente pode pensar no que tem já escrito a respeito do filme, que fala de um ditado, né, de que as formigas representam o desejo de matar, né, e a partir disso, então, a cena volta para o homem novamente deitado na cama, com as vestes femininas, né. O que significa isso, né? Na época, a questão da orientação sexual, né, também era um porém, né? Tanto é que uma das hipóteses da morte do Lorca seja por ele ter sido, né, mais assim, com características mais femininas, né? Essa é uma das hipóteses que tem uma fita VHS que traduz isso, né? Poucas Cinzas, a gente pode ler, que é um filme de 2008, que a gente pode também assistir, que são Memórias de Dalí, né? Então essa é a hipótese da época, né? Que por talvez ele ser homossexual, ele morreu. Essa é uma das hipóteses da morte do Lorca. Então, o que esse filme está mostrando, né? Há então uma pessoa que chega, né, a campainha ecoa, né, num som de drink, ele entra, ele tira a vestimenta desse segundo personagem, joga pela janela, esse segundo personagem, ele tenta ficar com uma parte dessa vestimenta, mas não pode, né, ele fica de castigo e logo entra, né. Antes ali, quando ele estava deitado na cama, a gente tem 3 horas mais, né? Agora a gente tem 8 anos, né? E é interessante a gente pensar e a gente
tem também, né, esse relato no filme Poucas Cinzas, de 2008, essa questão que o filme traz muita questão do tempo também, né? Então, para pensar esse tempo que eles ficaram sem se falar, porque foi bem na época aí do filme, um pouco mais, que Dalí entrou em contato com o Lorca, já que eles não estavam se falando, né? Então, se talvez tenha alguma coisa aí do próprio Dalí, né, enfim, inconsciente. A partir dessa cena, né, enquanto ele está de castigo, essa terceira pessoa, ela dá livros a ele que se transforma em arma. E o rosto se desvela, um duplo, né? A gente pode pensar em 1919, no texto do Freud, o Infamiliar. No texto também do Infamiliar, a gente tem todo um contexto sobre os olhos, né? Que fala da questão dos olhos, sobre o medo de Natanael com a sua castração. Então, retomamos, né? Enfim, quando o personagem, segundo ele então atira no terceiro, ele aparece num descampado, caindo, com as mãos correndo no corpo de uma mulher. Essa mulher está de costas, né? E outras pessoas começam então a cercá-lo, homens, né, para carregá-lo, né? Nesse exato momento, dois personagens de fundo surgem. Em primeiro momento, quando eu assisti esse filme, eu relacionei esses dois personagens a uma cena do filme Estudante de Praga, né, que é muito semelhante. Então, esse filme, O Estudante de Praga, ele é de 1913, né, e ele traz esse contexto do Infamiliar também. Então, eu relacionei com isso. Posteriormente, né, assistindo esse documentário da morte do Lorca, eu pensei, e pode-se ver na cena, em Poucas Cinzas também, eles trazem esse contexto, né, do Lorca ter sido assassinado num descampado. Então, o que o inconsciente já estava desvelando ali, né, ou revelando, né? Enfim, quais os medos que ocorriam ali, porque nessa época de 29, o Dalí e o Buñuel estavam na França, né? E o Lorca continuava na Espanha, na questão mais junto com os republicanos, né? Numa luta pela democracia, numa luta então por esse espaço, né, artístico, enfim. Nessas mudanças, né, sociais, nas rupturas. A partir disso, dessa cena, o segundo personagem, ele e a mulher retomam pro apartamento. E ela está olhando ele, né, e ele passa a mão na boca e a boca dele some, né, bem, né, pontual do surrealismo, né, impactar também o telespectador. A partir disso, os pelos da axila dela, né, estão na boca do homem, né. O que o filme, né, quis transmitir com essa cena, né? É importante a gente pensar. Posteriormente a isso, o personagem então mostra a língua para ele, né, e sai em direção à praia, né? Também tem uma questão disso, que a praia é uma extensão, né, dessa casa, né, que antes não era, antes tinha rua, né? Então, o que tá querendo dizer ali, né? E aí a gente sabe, através também do documentário e do filme, na verdade, né, Poucas Cinzas, sobre o romance, então, de Dalí com o Lorca, né? Que numa primavera eles estiveram juntos na casa do Dalí.
e onde, enfim, foi o primeiro ateliê do Dalí, né? Que os pais deram a ele uma casa e ele teve o seu ateliê ali. Ali eles fazem as melhores produções das suas... Tem um relato, né, nos Poucas Cinzas também, que é nesse momento que tanto o Dalí quanto o Lorca conseguem fazer uma melhor produção da sua arte, né? O Lorca na poesia e o Dalí com as suas pinturas, né? E o filme encerra, então, na primavera, né? Com ela, um terceiro personagem. É importante também ressaltar que quando ela chega nesse terceiro personagem, mais uma vez a gente tem a questão do tempo, né? Ele mostra um relógio para ela e aí então eles saem, né? Eles encontram essas roupas do segundo personagem e depois a gente tem então essa passagem para a primavera e eles aparecem submersos na areia. O que isso representa para mim? Ficou uma questão de brotar, que algo novo surge a partir disso, né? E é isso, pessoal, que eu teria para contribuir. Talvez muitas coisas eu não falei, né? Muitas coisas, enfim, eu acho que sim. E vários pontos também podem ser pensados de outra forma. E como o surrealismo nos propõe, cada um vai pensar a partir da sua subjetividade, dos seus estudos, da sua leitura. E com certeza saio daqui diferente hoje e também com essa falta que é importante, que é impossível falar tudo sobre o filme, assim como é possível você ler tudo de um sonho, né? Tchau, pessoal. Falou possível, né? Assim como é impossível ser ler, você falou possível. É? Né? Ficou meio... Eu acho que ela falou impossível, mas não deu pra ver um... Acho que foi impossível. Sério?